Pessoal, boa tarde. Hoje é o nosso último estudo de 2022. Estamos encerrando hoje e retornaremos no próximo dia 26 de janeiro, se assim Deus o permitir. Dando continuidade, já adentrando o capítulo 15, que nós vamos estudar a partir de janeiro, que vai ser a evolução do cristianismo. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa prece inicial, que a nossa irmã Marina vai fazer conosco agora. Um minutinho de paz. Senhor Jesus, nosso irmão querido, nós só temos que agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estudo, por mais um dia de vida. E temos que agradecer também a espiritualidade que está aqui conosco participando desse estudo. E também pedir aos amigos espirituais, pelas pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e todos que aqui não puderam, são do nosso estudo e não puderam estar conosco. O Senhor nos proteja, nos fortaleça. Como o Senhor mesmo nos disse, onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria no meio delas. Ciente da sua presença, Mestre, estamos mais uma vez nessa tarde estudando as lições deixadas pelo Senhor. Mestre Jesus, proteja a todos, fortaleça. Que o Senhor possa fazer uma visita aos nossos lares e aos lares de todos que estão participando desse estudo, abraçar cada um deles, levar a paz e a luz para todos. Continue conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E aí, pessoal, então nós vamos as duas últimas partes do capítulo 14, que nós vamos ver hoje. O Apocalipse de João e a identificação da besta apocalíptica, para a gente ter noção. A palavra Apocalipse vem do grego, quer dizer revelação profética. E aí, religiosamente falando, seria o momento da vitória do bem contra o mal, dizendo isso aí. Então, no primeiro século, antes de terminar o primeiro século, que é de 0 a 100, foi feito no mundo espiritual, uma análise dos pressupostos de Jesus com ele, analisando o que já tinha acontecido, a vinda de Jesus, sua partida, voltando ao mundo espiritual, e fizeram um planejamento para o que precisava ser mudado, isso trazendo para o mundo de hoje, a gente fazendo assim, deu errado, o que não deu certo, é um planejamento para ver o que nós precisamos modificar, acertar, e já colocando já os países que iriam ser os novos protagonistas. E naquele tempo já eles chegaram à noção de que Roma já tinha dado o que tinha de dar. Então Emmanuel fala que Roma tornou-se, nas palavras dele, um foco infeccioso, que é preciso neutralizar ou remover. Aí que a gente vê, trazendo para os dias de hoje, nada é eterno. As potências começam a ter o início, o auge e a decadência. É natural, faz parte disso. E a decadência se dá, às vezes, exatamente pelo mau uso do poder, das oportunidades que foram dadas para aquele povo, aquela nação, que era para ter tudo dominado. Era um mundo, praticamente, o Império Romano abarcava um mundo conhecido na época, quase que totalmente. Então, dali era para ser um foco de luz. E, na realidade, eles se perderam.
a história conta, nós já estudamos, independente de tudo isso aí, a história do Império Romano, as guerras, os poderes, as traições, as mortes, os horrores que foram feitos, né? Então, Emmanuel, como o grande poeta, né, que ele traz para nós aqui, que ele diz que todas as dádivas que vieram do alto, né, haviam sido desprezadas mesmo pela cidade imperial, e que foi transformada num Vesúvio de paixões e esgotamentos, nas palavras deles. Então, Jesus chama, as palavras dele, a esses espaços, o Espírito de João. Ele no sono, ele é transportado, né? Ele estava indo em Patmos, né? E leva para que ele veja uma linguagem simbólica. Mas aí nós temos que ver o seguinte, um parênteses: todos nós encarnados, a nossa percepção é uma quando saímos do corpo, e quando adentramos no corpo, muita coisa se perde, que é o corpo denso. Por isso que sonhos, normalmente, dificilmente você tem um sonho completo de início, meio e final. A gente tem retalhos. Então, muitas das coisas que foram ditas a ele se perderam a hora que ele voltou ao corpo, ao domínio do corpo. E Jesus disse que foi entregue a ele os conhecimentos ao planeta como uma advertência. Então, o Apocalipse seria uma advertência. Assim como as previsões são previsões e não certeza de acontecimento que podem ser mudadas, isso Chico fala, Kardec fala, isso aqui sim, pode acontecer. É a mesma coisa. Nós nos propusemos lá, quando reencarnamos, fizemos um planejamento, correto? Olha, vou ser bonzinho, vou batalhar tudo. Chega aqui, eu esqueço, tenho reminiscências e o mundo nos abraça, desanda. A mesma coisa é isso, mesmo eu ter me comprometido, chega aqui eu posso esquecer, eu posso relegar para segundo, terceiro, quarto ou quinto plano, e às vezes a gente se perde. Então isso aí ele transmite depois aos apóstolos aquilo que chegou. O Apocalipse não prevê guerras, nações futuras, tormentos vindouros, comercialismo que está aí, as lutas ideológicas que nós estamos aí, como o comunismo na época de Lenin, Stalin, esses absurdos que vieram. Começou, né, Hitler, e lá nas cruzadas, os absurdos, tudo aquilo ali vem carregando. O homem exercendo o livre-arbítrio, as nações também sendo mergulhadas e tendo os reflexos negativos. Tudo isso, mas mesmo assim, houveram progressos, graças a Deus. Não para todos, mas uma minoria atuante conseguiu captar essa mensagem do Cristo e veio seguindo. Mesmo quando foi tomado o cristianismo pelo Estado, ainda assim um bom tempo, sempre alguém despontava lá e falava: não, isso aqui está errado, nós vimos isso aí. Quantos vieram para tentar melhorar? Nós estudamos aqui, melhorar o cristianismo, a voltar ao que era. Então a espiritualidade não desiste de nós que às vezes desistimos deles. Isso aí acontece. Então tudo isso aí, mas na realidade, no último item aí do livro, vocês vão ver que a figura mais dolorosa do Apocalipse, que ainda hoje oferece uma visão do mundo moderno, é aquela da igreja transviada de Roma, que o catolicismo realmente apunhalou pelas costas o cristianismo, as coisas mundanas, colocando interesses econômicos, de poder, e deu o que deu, né? E é simbolizada pela besta vestida de púrpura, que é a decadência daquilo que Jesus veio principalmente para dizer para o mundo. A igreja tomou e deturpou e criou o que deu, né? Criou
poder, mais poder, dinheiro, e matar em nome de Jesus e de Deus, e tudo isso aí. As consequências estão aí. Então, isso é que o livro traz para nós, esse breve relato. Agora vamos ver a visão espírita do Apocalipse. Porque o cristianismo primitivo, ele tem as raízes no judaísmo. Sim. Começou... O primitivo. Começou saindo do judaísmo. Mas aí que você viu, nós vimos semana passada, que os apóstolos já estavam... O cristianismo como sendo um apêndice do judaísmo, não era esse o objetivo. Tanto que Paulo foi chamado exatamente para isso, para expandir, para tirar que até o ano 50, se não me engano, ainda a circuncisão dos meninos que nasciam, mesmo sendo cristão, ainda era feito, que era um costume judaico. Então, era um ritual judaico que acabou a circuncisão, né? Então aí a espiritualidade, gente, vamos abrir o leque. E para isso precisava alguém com capacidade, jovem, conhecedor das leis e tudo, sabendo, sendo tocado mesmo, espiritualmente tocado. Ele foi praticamente ele foi desmontado, deixou ele cego, tal é a visão daquilo que ele teve, aquilo ali, e mexeu com ele, mexeu totalmente com Paulo. E ele de algoz, né? Que o livro Paulo e Estevão conta muito lá do assassinato de Estevão, tudo, que foi uma coisa tragédia para ele, ele se torna o maior defensor e o maior propagador do cristianismo. Eu acho que o judaísmo só pratica o Antigo Testamento. Só. Eles estão esperando até hoje o Messias. O Messias. Está chegando o Messias. Então, aí fica difícil, né? De entender esse Messias. Libertar do que hoje, Messias? É complicado. Dos árabes. Depois veio Maomé, que Maomé veio com o objetivo de aprimorar o cristianismo. Pois é. E desandou. Então, o ser humano, nós somos muito falíveis. E aí, né, vocês viram que nós vimos aí que o Papa, em algum momento, foi criado que ele é infalível. Um homem comum ser infalível. Como infalível? O que ele fala é Deus. Eu, quando era criança, falava que no catecismo católico, né, que ele conversava com Deus, Deus via, soprava, ele fazia certinho. E a gente acreditava. Então, deu no que deu. Então, a doutrina espírita veio esclarecer alguns conceitos sobre o Apocalipse. Emmanuel relatou, por meio de Chico Xavier, logo, que o fim do mundo será um fato marcante que fará a Terra tremer, a passar de um mundo de provas, expiações para a regeneração. Esse é o fim do mundo. É o mundo de provas e expiações ser purificado, melhorado, uma ascensão para um mundo de regeneração. Outro patamar energético, de energia, de frequência vibratória. Aí, e é uma coisa, vocês vão ver, que é muito mais real. Por que Deus, então, vai matar, acabar, condenar tudo para o inferno, tanto que não está aqui, que não é católico? Vamos analisar aqui, mas que pai seria esse? Você não é, você está condenado. Totalmente condenado, eternamente. Não existe isso. O que vai acontecer, nós sabemos. Está falando. É lá em Mateus, nem no Apocalipse, é lá em Mateus. Já prevendo os sinais dos tempos, dizendo sobre a forma alegórica também, dizendo que chegará o momento da separação do joio e do trigo. É o que a gente está vivendo. O joio vai para onde? Vai para o inferno? Não. Aqueles denominados joio foram aqueles que não quiseram, optaram por não quererem melhorar. É opção. Você quer? Não quer. Ser livre. Somos livres para escolher, faz o que quiser. Então, eu escolho porque aqui está bom demais para mim. Não precisa mais nada. Então, vamos continuar com esse jeito, longe daqueles que querem evoluir. Simplesmente isso aí. Então, grande parte dos conceitos da origem do fim do mundo, o Apocalipse, né? O Armagedon, que a gente falava tanto que originou desse livro, o Apocalipse, escrito por João, quando estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, que você conhece lá, né, Leandro?
O livro do Apocalipse nos mostra alegorias de diversas situações atuais. Segundo o estudioso espírita mineiro José Reis Chaves, que ele tem uma coluna no jornal O Tempo, toda segunda-feira, vocês entram na internet lá, ele faz uma coluna pequenininha sobre assunto de espiritismo, muito legal. João descreveu vários cenários apocalípticos para transmitir a palavra de Jesus em alegorias, para não ser punido pelos imperadores da época. Então, por isso a alegoria, que ele estava preso, ele era vigiado, ele não podia sair dali e se comunicar com nada, complicado. E ele estava muito idoso na época, lógico, final do século I, ele já estava bem idoso, né? E desta forma, para passar os papéis escrito as suas visões, ele teve que pedir ajuda para os escribas. Não é ele que escreveu, ele enxergava pouco, ele contava a história que via e o escriba ia passando o papel, escrevendo o conteúdo. Então observemos que o que está escrito nas escrituras é somente aquilo que os escribas interpretaram do que ele disse. Olha para você ver, nós comentamos aqui no problema do nome da Rosa lá, que você meu Deus, escrevendo tudo certinho, é muito difícil. E tem aquele ditado, né, quem conta um conto, o mesmo conto, né? Troca um verbo, muda fica tudo. completamente. E uma que o vocabulário, os verbetes hebraicos eram muito restritos, muito pouco. Poucas palavras. 7.000 verbetes, por exemplo. O português deve ter quanto? Deve ter uns 40.000. E não tinha nem vírgula nem nada, né? Nada. Contínua. Aí quem fez a tradução pega a Bíblia lá, tem vírgula, tem ponto, tem etc. Agora, você vê na internet de vez em quando aí um texto, Sim. o que a vírgula muda o sentido totalmente. Completamente. Então, tem tudo isso. Mas a essência ficou. A gente tem que ir muito na essência. Por isso que a interpretação tem que ser pela essência e não pela letra. Tem que ver esse sentido. Sempre tendo por base a bondade e justiça divina, que não condena ninguém, não perdoa ninguém. Esse é o primeiro parâmetro para a gente ver, para a gente seguir. Senão, se alguma coisa vai ao encontro, né? Não dá certo, mas fala uma coisa que está falando outra, não pode ser certo. Tem que ficar pela lógica, razão e bom senso. É o que Kardec fez, explicando para a gente, né? Em A Gênese, Kardec nos conta que os mundos possuem uma gradação evolutiva, estudamos. Começa a agregação, a Gênese é fantástica, né? Dá até saudade, não? Quem sabe um dia, entre nós 100 anos, a gente estuda de novo, né? Porque aí você vai ter que contratar uns escribas para você, não, né? vocês vão ser os escribas, né? Eu já vou estar tropicando já. Então, ele conta dessa gradação dos mundos, né? Iniciando a caminhada nos primeiros estágios, chamados mundos primitivos, concluindo até os mundos celestes, o feliz. Então, é o caminho que nós estamos. Nós estamos no segundo estágio, já passamos pelo primitivo, já é uma bênção. Analisa pra você ver. Já pensou a gente com tacape aqui, martelando, querendo matar jacaré e dinossauro para comer? E dormindo dentro da caverna, com frio, não tomando banho, não sabe o que é isso? Complicado, né? Estamos evoluindo. Então, estamos na segunda etapa, né? E já passaram por muitas transformações. O mundo está em ebulição. Estamos em ebulição. E agora, um aceleramento total das coisas. Então, acelerada mesmo. Então, o que tem de ruim está florando e vai acabar logo, não tenho dúvida disso. As mentiras não tem como continuar, porque é a era da luz, era do conhecimento. Antes, né, era imposto para a gente, hoje não, hoje é conhecimento, é a luz que vai nos mostrar, é isso que a gente faz, que a doutrina explicou para a gente, né? Então, a gente entende, Kardec, na Revista Espírita de 1868, março, ele tem um artigo que chama A Regeneração, que
foi psicografado em 11 de março de 1867. Aí depois a gente vai procurar lá no Kardecpédia, tem a Revista Espírita, para a gente ver isso lá. Então, a média era a senhora B de Lyon. Nesta era um pedacinho aqui. Naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. É uma das predições do Apocalipse. Essa predição do Apocalipse foi ditada na época de Kardec há 18 séculos, ou 19 para nós agora, 19 séculos, né? Que foi no ano 1, então 19 séculos. E ainda se espera que tais palavras se realizem, com toda aquela alegoria, porque sempre se encaram, né, os acontecimentos quando se passarem e não quando se desenrola nossos olhos. Muita coisa está desenrolando e não estão vendo. Estão esperando que aconteça e já aconteceu. É isso que tem que ver. Então, essa época predita, né, por eles, né, para a gente entender mesmo, Kardec nessa revista espírita, essa mensagem que veio, ele traz para a gente mais luz para os tempos modernos, para os tempos que estamos vivendo, para a gente começar a entender, né? Tem uma perspectiva sobre o futuro mais próximo, o futuro mais adiante. Nós sabemos que uma destruição da Terra total não vai acontecer, não justifica. Agora, quantos tsunamis nós já tivemos? Pois é. Quantos terremotos nós já tivemos? Que matam muita gente. Quantas E ainda tragédias? acontecendo nos Estados Unidos. Quantas tragédias acontecem no dia a dia, no chega, muito. Que morre 200, 300 mil, 200 mil, até aquele tsunami. Terremoto do Haiti foi 230 mil pessoas. Né? Pandemias, 1 milhão ou mais, quase 2 milhões de Isso pessoas é no forma de mundo. apocalipse, né? Exatamente, é isso que a gente está vendo aqui. Para a gente ver que a gente está... E tiveram algumas na Idade Média, né, que morreu mais gente do que essa da Covid agora. Exatamente, a peste negra matou A quanto? peste negra. Exatamente. Então, a época já chegou. Nós estamos vivendo praticamente o apocalipse. As brigas de nações levantando nação contra nação. Não estão vendo isso aí? E levando a um repensar do ser humano, refazer a sua própria vida. Porque também tem um apocalipse individual de cada um, né? Exatamente. Também, Cada um está vivendo ali o seu inferno. O seu Exatamente, a acabando. gente fala. Então as coisas estão E acontecendo. reage diante disso, cada um de uma forma diferente. Agora, se você ficar esperando esse Armagedon alegórico, vai acabar tudo. Não fala mais nada. Aí não sei para que viver então. Então vamos fazer tudo possível que eu tenho aqui, porque vai morrer para Vai que acaba amanhã, né? Já que está tudo ruim, vamos aproveitar o máximo possível. Não é esse o sentido da vida. Então as coisas estão acontecendo. E aliado a isso, esse Apocalipse, nós estamos vendo que a espiritualidade já está trazendo para nós ideias que já está acontecendo. Que espíritos remitentes do mal, quando desencarnam, já estão indo, não vão reencarnar na Terra mais. Alguns escritores, Lúcio, por exemplo, que é um grande espírito, diz que já estão sendo retirados, estão indo para o lado escuro da Lua, que a Lua não gira, vocês sabem, até só uma parte visível do Sol na escuridão, porque ainda não está chegando a hora de ir para o planeta onde irão renascer. São como espíritos, não reencarnaram ainda e não sentem mais o contato da Terra. O magnetismo da Lua lá atrás bloqueia as energias daqui. Seria uma espécie de hibernação. E ali a maldade está latente, porque eles estão do mesmo jeito, porque não é porque desencarnou que vai ficar melhor. Então está lá, aguardando o seu reencarne. Em que mundo irão reencarnar? Na Terra, não. Diz que saem daqui praticamente em poucos, cada 2, 3, 4 meses, cerca de 2 milhões de espíritos já estão sendo. Lógico, os outros que vão ficar, continuam do mesmo modo, indo para as colônias, pertinho, e
Na realidade, o umbral, a tendência é diminuir até acabar. Concorda comigo? Porque vai melhorando, lógico. O umbral, então, já não vai ter sentido da pessoa purgar. Ela vai ter um momento de reflexão daqueles que ficaram. Poxa vida, quer dizer, a semente já está boa, já está dentro, e você desencarna e fala, poxa vida, então agora eu vou ter que me acertar. Isso aqui agora numa boa. Já não tem, não vai ter mais daqueles locais sombrios, terríveis, que vai também vão se eliminando. Uma evolução espiritual. É a mesma coisa, se existe 25 bilhões de espíritos, tinham lá, mas na realidade, dentro da psicosfera da Terra, a tendência vai diminuindo. Por quê? Esses vão saindo, não vão ficar mais aqui, vão diminuir menos. Por isso que as coisas estão sendo preparadas. Por quê? Hoje as famílias são menores. Antigamente o mínimo era 4 filhos. Para quem não tinha nada era 4. E tem famílias que tinham 12, 13, 14, 15, 20, né? Hoje e a tendência. E essa melhora, umas coisas têm uma razão de ser, né? Por quê? Porque as pessoas vão melhorando e vão ficando, pode ficar mais tempo se preparando no mundo espiritual, não tem tanta necessidade de voltar imediato. Pode ser que as reencarnações compulsórias vão diminuindo e até sendo eliminadas, porque todos nós vamos escolher a nossa próxima vinda, vamos participar. Então tudo isso faz parte da nossa evolução. Então o Apocalipse está ocorrendo já, que é essa separação. Uma peneira, né? Passando aquela peneira e separando. Exatamente. Então diz aqui, estais em meio a esses tempos como uma espiga dourada está na colheita. Viveis sob olhares de Deus e de sua radiação, e a sua irradiação vos ilumina. De onde vem que vos inquietais com a marcha dos acontecimentos que foram previstos por Deus? Quando eres crianças da geração de que falava Jesus, quando ele dizia, antes que essa geração passe, acontecerão grandes coisas? E é verdade. Quem disse isso? No Apocalipse? Não, isso aqui na mensagem da média. Não, a mensagem. Então, o que sois, Deus o sabia. O que sereis, Deus o vê. Olha que coisa chique. Que sois, Deus o sabia. O que sereis, Deus o vê. É bonito isso. Cabem-vos bem vos penetrardes do caminho que vos é traçado, porque vossa tarefa é de vos submeterdes a tudo que Deus decidiu. Quer dizer, olha, como submeter? É ouvir a lei de Deus que está dentro de nós. Então, tudo aquilo que você vai contra, você não está se submetendo a ele. É isso mesmo que eu estou falando? Concorda? Sim, se você está se revoltando, se não aceita, se e faz diferente daquilo faz diferente, desvia do que você se propôs, você está se voltando contra. Exatamente. Então, a decisão dele é que nós sejamos perfeitos, que nós caminhemos. E colocou dentro de cada um de nós a consciência com a lei impressa dentro. Quanto nós despertamos a consciência, mais fácil nós notamos a lei de Deus quando a ferimos, concorda? Como que vem o remorso, a culpa, a dor moral? Quer dizer, o psicopata não tem isso, porque não despertou, ainda está camuflada. E se já ficou 10, 20 encarnações aqui, não tem chance mais para ele aqui. Ele tem que ir um mundo primitivo de novo para ele aprender, para despertar a consciência. Não é castigo, é para despertamento. Então é isso aí. Então vossa resignação e sobretudo a vossa amenidade não serão testemunhos da vossa inteligência e de vossa fé na eternidade. É isso aí. O que é a resignação? Eu falei para nós, vamos aprender. Compreensão. Vamos saber. Amenidade. Sejamos amenos, calmos, entendimento. Compreensão e entendimento. Para que a gente viva melhor. Agora.
estamos aqui, tendo oportunidade de conhecimento, isso que é bonito, abrindo o leque para a gente. E todos nós aqui já passamos ninguém aqui está na adolescência ainda, já passamos. Então, uns no meados e outros na madureza. Na Idade Média. Então nós analisamos, nós temos a capacidade, com o conhecimento da doutrina, de nos analisarmos da nossa vida, as nossas vitórias, as nossas derrotas também. Que as derrotas não sirvam de empecilhos para as novas vitórias. Porque se nós ficarmos presos nas derrotas do passado, nós esquecemos de avançar. E vamos nos culpar a vida inteira e não vai resolver nada. É aí que é o problema. Um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. É aí que a gente vai entendendo as 3 leis que nos regem. Que eu falo desde há 25 anos, estou falando. Livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Não tem como escapar. Que a gente vai seguindo, né? Continuando a mensagem: acima de vós, neste universo, onde se move o vosso mundo, planam os espíritos mensageiros que receberam a missão de vos guiar. Olha que beleza. Bezerra está aí, Carmelino, Massafera, que nossa aqui está para ir, aqui espíritos trabalhadores, Tanaílca. Então sempre aqui, alguém um pouquinho melhor que nós já está nos orientando. E os grandes vão passando para esses momentos até chegar até nós, para que a gente possa seguir a rota que eles estão deixando para nós, que às vezes desviamos, né? Mas desviar não tem problema. Lembra da manada, os tocadores, estão tocando a manada, uns vai para lá, um desgarra, outro desgarra, mas no final da tarde os tocadores vão juntando e reúnem todos e vão começando uma nova jornada no outro dia seguinte. Então é assim que funciona. Eles sabem quando se realizarão os acontecimentos preditos. Eis porque vos dizes: não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho. Sem dúvida, não vai haver mais gritos. O que significa isso? Todos aqueles que submetem às vontades de Deus e que aceitam as suas provações, que nós escolhemos, como gritar? Por que é o grito? O grito não é de revolta? De raiva? De medo. De medo? Então, quando você entende a situação, ou eu estou espiando ou eu estou provando. Se eu estou espiando algo, eu preciso reparar. Provação é algo que eu estou querendo avançar mais um pouquinho. Estou passando por dificuldade para que eu possa avançar mais rapidamente. E estou ajudando pessoas. É isso aí. Então, não tem mais grito. Nem luto. Porque sabeis que os espíritos que vos precederam não estão perdidos para vós. Lógico, né? Mas que eles estão em viagem. Ora, não se veste luto quando um amigo está ausente. Veste? Não. Viaja. Vamos se encontrar. Então você vai para a China, vai ficar lá, vai vestir luto. Quer dizer, matou a morte, né? Literalmente matou a morte, né? Para a gente entender. E aqui nem trabalho, o próprio trabalho torna-se um favor. Por quê? Porque você sabe que ele é o concurso, a obra harmônica de Deus, que Deus dirige. Todos nós trabalhamos. A função do trabalho é muito difícil. A gente pensa que trabalho é algo braçal, coisa assim. Tem trabalho prazeroso. Uma professora que se dedica a levar conhecimento a alguém que precisa, é uma missão fantástica. Com todos os percalços, salário baixo, tudo isso aí, mas é uma missão que vai contar ponto muito. Né? Isso aí é uma coisa que vale a pena a gente ver, porque acontece. Então, fazendo a nossa parte, o que é a nossa parte? Aquilo que nós nos propusemos lá, nos melhorarmos. É isso, só isso que Deus quer. Que todo dia você mate um homem velho e renasça um novo. O que é o velho? É aquele dos vícios, dos maus hábitos, o materialista,
que vive apegado. É isso aí, que vai tirando as coisas naturalmente. Não é se isolar do mundo, não. É viver de acordo com as suas necessidades só. Sem supérfluo, numa boa, tranquilamente, não prejudicando ninguém. E quando prejudicar, opa, arrependimento, expiação, reparação. Matou. É isso aí. Então, executa a sua parte do trabalho com a solicitude do estatutário, aquele que cuida do estátua. Não é estatutário, não. É estatuário. Esse. Polindo a sua estátua. Nós estamos polindo a nossa estátua. É a recompensa que Deus nos concede. Então, o trabalho é esse. Prazeroso de estar agora. Então, mas é moleza? Não, diz aqui. Entretanto, ainda encontrareis entraves nas vossas tentativas para chegar ao melhoramento social. Estamos assistindo isso ou não estamos? As promessas que nunca serão cumpridas dos nossos políticos, que estão aí metendo a mão, fazendo e prometendo e passando melzinho, enganando todo mundo. Coitadinho deles. Nós não precisamos ter ódio de ninguém. Reze por eles, vamos rezar por eles. É que jamais se chega ao resultado sem que a luta venha ratificar os esforços. É isso aí. Tudo demanda esforço, coragem. O artista é obrigado a vencer os obstáculos que se opõem à radiação do seu pensamento. Você pensa, já pensou? Leonardo da Vinci, Michelangelo, tem a ideia até colocar em prática, pensa uma coisa, mas a cor não ajuda, as tintas não estão no jeito aquilo que você pensou coisa diferente. Leonardo da Vinci desenhando o futuro, o helicóptero que ele fazia lá, já prevendo que ia ter isso. Então, é um trabalho. Edison, 1.200 vezes ele falhou até chegar na lâmpada. E não desanimou. É uma luta. Né? Para chegar uma vacina de SABE, por exemplo, né? Que tirou as crianças da paralisia infantil. Quanto tempo? Agora, esse foi um enviado de luz. Por quê? Porque ele não registrou a patente. Ele criou e abriu a patente para todo mundo, todas para fabricar a vacina. Gente, é um ser de luz ou não é? Que veio. A mesma coisa da penicilina, esqueci o nome Fleming. Mesma coisa. Agora, hoje as indústrias tudo seguram. Você cria um remédio fantástico, chega lá que vai curar, eles vão lá, compra e guarda em gaveta para vender paliativo. Não é a separação do joio e do trigo? A gente está falando no varejo e no atacado, se pegar os grandes. É o que eu estou falando. Então, e o artista só se torna vitorioso quando soube elevar-se acima das privações e dos vapores brumosos que envolvem seu gênio. Então, vem aquela ideia, até colocar em prática, não é fácil. Demanda trabalho. A ideia que surge foi semeada pelos Espíritos, quando Deus lhes disse: ide, instruir as nações, ide, espalhar a luz. É verdade. Todos têm essa missão. Essa ideia cresceu com a rapidez de uma inundação. A divulgação do cristianismo foi uma inundação. Paulo foi um dos partícipes, né? Ela não seria a fonte da vida se devesse ter sucumbido sob as troças que a acolheram no seu começo. Era para ter sucumbido mesmo, né? E não sucumbiu. Com tudo isso aí, estamos firmes e fortes. A peneira foi passando, a gente graças à reencarnação. Vai, volta. E a essência do que Cristo veio fazer ficou. Lógico. Mesmo sendo feito por escribas, mesmo sendo interpretado de várias maneiras, mas todos esses enviados de Deus, todos eles reencarnaram e vieram complementar a obra que não foi feita lá. Os grandes gênios, tudo certinho, vem, volta e vai complementando. E a gente vai evoluindo. Então, gente, é assim que vai o sopro de Deus vai chegando para nós
e devagarzinho as coisas vão. Então, bem vedes que essa geração não passará sem que aconteçam grandes coisas, pois que com a ideia a fé se eleva e a esperança se irradia. Coragem! O que foi predito pelo Cristo deve realizar-se. Nestes tempos de aspiração à verdade, a luz aclara todo homem que vem a este mundo, brilha de novo sobre vós. Então a luz sempre estará. Por isso que no século XXI, alguns autores dizem que é o século da luz, onde nada vai ficar escondido, tudo se aclara, tudo se aflora. Então, não adianta raiva, ódio, tudo que está vendo errado, que nós não podemos modificar, a própria conjuntura vai se acertando e cada um vai ser colhendo de acordo com as suas obras. E as informações que nos chegam de tudo quanto é lado, meu Deus, não cresce quem não quer. Então, esse praticamente é o Apocalipse, sem essa preocupação de esperar Magedon. As coisas estão acontecendo, a Terra vai convulsionar? Convulsiona naturalmente, as placas tectônicas estão mexendo lá embaixo, vem ali, tal, onde precisa agrupar vários espíritos que precisam ser desencarnados em massa, vão ser agrupados e vão embora. E a gente fala, por que foi fazer lá? Foi porque precisava ir, né? Estava na hora certa, tinha que ir. E assim, o que a dona Zilda Arnes saiu para ir lá para o Haiti para você morrer lá no terremoto? Ela trabalhava aqui em Curitiba, né? Pelo trabalho missionário. Foi porque talvez cumpriu aqui, já chegou na hora de ir para se preparar para voltar de novo. Da mesma forma que tem uns que iam e não vão, né? Não, chegou. Eu ia para pegar aquele avião, mas não peguei. Exatamente. Agora vamos identificar a besta apocalíptica, então. Vamos ver. Do número 666. É muito interessante a gente ver a equivalência, né? Deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Vamos lá. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas de blasfêmia por 42 meses, acrescentando o seu número 666. Está lá em Apocalipse 13, de 5 a 18. Examinando a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos em vez de 30 dias. Vamos lá, fazendo as contas. Para fazer a interpretação. Cada mês como se fosse 30 anos, em vez de 30 dias, em meio de 30 anos. Desse modo, um período de 1260 anos comuns, justamente compreendidos entre o ano 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o surgimento do imperador Focas, né, em 607. Veja bem, Apocalipse não é a besta, não é a igreja. Então, quando estipulou o papado mesmo firme, foi em 607. E o decreto da infabilidade papal, que eu falei há pouco, foi Pio IX em 1870. E Pio IX fez o decreto. Então, de 610 a 1870. Um ano depois da morte de Kardec, 1870, que morreu em 1869, foi Kardec, 1869. Morreu em 1869. 1870, então o primeiro Pio IX. Então, nessa época assinalou então a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da revolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Quanto ao número 666, depois vocês veem com calma, aí vocês vão ver. Sem nos referirmos às interpretações com os números gregos e seus valores, devemos recorrer aos organismos romanos, em sua significação, por serem os mais divulgados e conhecidos, explicando o que é o Sumo Pontífice. Você sabia o que significa Sumo Pontífice? Os títulos deles em latim: Vicaris Generalis Dei in Terris, Vicaris Filii Dei, Vigário Geral. Dex Cleri, significa, primeiro, Vigário Geral de Deus na Terra, Vicaris Generalis Dei in Terris.
O outro, Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. E o outro, Dux Cleri, príncipe do clero. Tudo isso aí, o Papa tem tudo isso aí. Títulos dele. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência. Ele vai fazer um joguinho de paciência agora. Somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação dos 666 da besta. Vamos lá. Nós sabemos que 1 é 1. V é 5. X é 10. L é 50. C é 100 e D 500. Certo? Em romano. Vicarius generalis Dei in terris. Então V é 5. Mais 1. 5 mais 1. 6. Mais 100. C. Vicarius. Mais A, que é 1. Mais 5, que é 50. Né? Vicarius V. Generalis Dei in terris. Vocês somando tudo, vai dar 666. Passando, você transferindo, colocando em inglês romano, passando para o inglês arábica. Você somando todos esses aí. 5 mais 1, o C não é 100? É. Mais 1, o A é 1. Não tem. É isso que eu estou entendendo. Acho que vai esse A que é 1 aí. Então. Porque não tem. Pula. Só vai o que é número romano. Só vai o que é número romano. Exatamente. Aí, 100. Depois pula o A e o R. Tem 1 de novo. Depois pula até chegar o L. De Vicarius generalis. Generalis. Isso. Generalis. Que mais é o nome? Dei in terris. Dei tem 1. E deu o quê? É 500? 500. Mais 1. Terris. Tem mais I, tem o Dei, 1, termina o I, é 1. I é o primeiro I o S. Terris, você somando tudo, vai dar 5 mais 1, mais 100, mais 1, mais 5, mais 50, mais 1, mais 500, mais 1, mais 1, mais 1, 666. Isso do título lá, Vicarius Generalis Dei in terris. Até o segundo, Vicarius Filii Dei. Começa com 5, mais 1, mais 100 de Vicarius, certo? Mais 1 de Vicari, mais 1, mais 5 do V, lá do Vicarius, V, olha que loucura, gente. Mais 1, mais 50 de L, de Filii, mais 1, mais D, mais 500 que dei, mais 1, 666 de novo. Também dá de novo? De novo. Depois o Devex Cleri, D 500, V 5, X 10. Então aqui já dá 500. Mais Cleri, C. Depois você manda dá um print desse aí. Vou mandar para você. V. Depois C o X de 10. Então vai ter D 500, V 5, X 10. Vai dar 500 mais 5 mais 10. Depois Cleri, C é 100. Mais L 50, mais 1 de Li, 666. Isso está parecendo coisa de internauta. É sempre a mesma Quem foi o internauta da época que da ficou época, contando essas coisas? Olha para vocês verem, e todos chegam no mesmo. Está aqui. Quem tem o livro, vocês vão ler isso aqui. Tira as letras que não é algarismo romano, né? E só coloca. E vai somando. Que é romano e soma. As que são na sequência. Faz vocês que delícia que é isso aí. Então, E chega isso aí. Olha lá, bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando aos algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles, que é a besta apocalíptica que eles falam, né? tá, mas agora uma pergunta de leigo. Mas então a besta do Apocalipse que eles citam aí é referente ao Papa? Ao Papa. A decadência da Igreja Católica. Que é exatamente o que está ocorrendo. Politizou,
virou política também, já não é difícil, e realmente, se a Igreja Católica não abrir o leque para a reencarnação, a vida após a morte, vai acabar. Porque as pessoas vão chegando num ponto que não vão aceitar mais essas ideias de céu e inferno eterno. Não tem como mais. E essa ideia de que o espírito é criado na hora da concepção foge da lógica. Você traz lembrança de outras existências que a ciência está comprovando, a ciência está comprovando, não está? A parapsicologia não faz a terapia de vidas passadas? Você chega no útero e antes, e aí como é que fica se o espírito foi criado na hora da concepção? Foge da lógica. Então todas as religiões vão continuar tendo, mas tendo os mesmos princípios, né? A parapsicologia é estudada na própria igreja, né? Estuda, exatamente. Mas hoje eles sabem, os próprios padres sabem, mas sabe se abrir o leque também vão perder o poder. Aí vai ser, a dona Dor vai ter que chegar e bater na porta, para a gente entender. Não sei se é um livro ou um texto que eu li sobre as reencarnações na Bíblia. Aqueles todos que foram reencarnações e que estão citados na Bíblia. Não sei se é um livro ou se é um texto. Mas João Batista é a reencarnação de Elias, né? Ué. E tem vários. O Hugo já fez alguma coisa desse tipo aqui. Já, né? Já fez. Eu não lembro se foi palestra ou alguma coisa que ele passou para a gente. Eu lembrei agora, a gente estava falando na semana passada sobre os outros evangelhos que existem, né? Sim. E eu estava assistindo um filme essa semana, só não lembro em qual dos streaming lá, porque lá em casa tem os 3, aí eu preciso ver qual. Que o nome do filme é Estigmas, uma coisa assim. E aí estava falando justamente, a gente pensando que era um filme de terror, coisa e tal, mas não, é um filme em que a moça recebe os estigmas, mas ela está escrevendo lá na parede, tentando mostrar o tempo todo o Evangelho de Jesus, que o próprio Jesus escreveu, segundo o filme, né? Lógico. E a igreja fazendo de tudo para poder matar a menina, porque esse Evangelho de Jesus não podia ser revelado. Já tinha exterminado um padre lá não sei aonde, depois de muitos anos voltou a aparecer de novo, eles querendo matar a menina, porque o Evangelho de Jesus, do Jesus, acabava com a igreja. Já vi esse filme? Já? Mas isso ela é reencarnação no filme, não entendi. No filme não fica claro se ela é. A impressão que dá é que ela está recebendo. Ela é uma médium, né? Que ela está sendo uma médium. Mensageira. Tem um livro, eu não conheço o livro, conheço a história, né? As Cartas de Cristo. É sobre uma freira que acho que ela era médium, né? E recebia algum espírito. E ela entendia como o Espírito sendo Cristo. E Cristo falando para ela. Aí depois de uma certa idade, com quase 80 anos, ela decidiu escrever as cartas que era o próprio Cristo que tinha revelado para ela. Né? O entendimento espírita entende-se que é algum espírito iluminado que apareceu para ela e que ela confundiu com exatamente. o próprio Cristo. Aí está certo. Aí ela escreve como se fosse a voz. É engraçado, eu vi essa história também. Agora, eu também já vi. Você sabe onde que é isso? É interessante isso aí, não? O filme eu vou procurar saber direito qual é. O livro chama As Cartas de Cristo. Ou As Cartas do Cristo. É muito interessante. E é de uma freira, né? A escritora é uma freira. Ao final da vida, alturada no convento lá, ela decidiu escrever já próximo do final da vida. Agora, o fechamento de Emmanuel aqui, o roteiro de Luz e Amor, é muito bonito. Vou ler para vocês, para a gente encerrar. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos Evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual
todas as almas podem ascender às luminosas montanhas da sabedoria do céu. Bonitas, bonitas. Muito bonito para a gente ver. Então, com isso a gente encerra o capítulo 14. E muito bom para a gente. Eu acho que está sendo proveitoso. Mas eu sou suspeito de falar, né? Mas eu acho que esses de abril até agora, foi 7 de abril que nós começamos, né? Não corremos. E são assim, é título de curiosidade, mas é coisas que a gente talvez pegasse o livro e lesse, não ia interpretar dessa forma, não ia tirar as ideias. Você lê em 2 horas esse livro aqui. Sim. Você pegar, em 2 horas você lê. Mas eu acho que não seria tão proveitoso quanta coisa nós aprendemos aqui. Né? De história, de outras coisas que a gente passava batido, não sabia, né? Então, e a gente vai conectando e juntando, coisa maravilhosa. É, muito bom. Então, dia 26 de janeiro, você nós quer fazer voltamos. prece, que aí você termina, dá o Feliz Natal, estuda tudo? Não. Posso fazer. Acho que é interessante. Vamos ler aqui, então. Você terminar, que aí você Vamos despede. encerrar, então. Eu estou abrindo. Sábado. Você vem sábado? Eu vou ler uma mensagem aqui, abrida aleatoriamente no livro Minuto de Sabedoria. Assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. Tudo a ver. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida, uma palavra nada mais a destrói. Olha a responsabilidade. Que responsabilidade. E aqui estamos, então, encerrando nosso último estudo desse ano. Proveitoso, a gente vê que as pessoas estão acompanhando pela internet, está tendo uma média aí de acompanhamento de 200, 300 pessoas, tanto pelo YouTube quanto pela Facebook, né? Então isso aqui isso aí é gratificante, e a gente, que a melhor coisa que Kardec fala, a melhor nós podemos fazer pelo Espiritismo a sua divulgação. Então estamos divulgando, isso é muito importante. Então com esse eu quero agradecer a todos que participaram, aqueles que começaram conosco, mas que por motivo força maior não puderam continuar, não estão acompanhando em casa. A todos nós possamos receber muitas bênçãos, muita luz, que possamos ter um Natal realmente de paz, de harmonia, que o mundo se encontre na paz, na fraternidade, que nosso país seja abençoado, que Ismael, nosso protetor, guie os dirigentes no caminho da paz, do progresso, da harmonia, para que nós possamos realmente sermos, na acepção da palavra, coração do mundo e a pátria da vida. Então, a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e com as bênçãos de Jesus e dos nossos amparadores, nós encerramos o nosso estudo dessa noite com a purificação das águas, daqui da sua casa também. Que assim seja. Boa tarde a todos.